Fica à vontade, pastor. Aleluia. Paz e graça, amados, amém? Muito bom estar aqui de novo com os irmãos essa manhã. Hoje eu creio bem melhor ainda do que ontem, né? Ontem a gente chegou bem cansado de viagem, acabamos emendando aqui. É uma viagem um pouco longa, mas hoje, depois de uma noite de descanso, graças a Deus a gente está com a cabeça bem melhor para partilhar com os irmãos e juntos saímos daqui edificados pela palavra de Deus, amém? Irmãos, eu entendo que tem algumas coisas que nós não podemos admitir que cheguem até nós, que cheguem até a nossa casa. Eu me recordo que uma vez a minha filhinha, que hoje é praticamente uma adolescente, ela estava tem irmão fazendo conta aí já, né? Ele tem filho adolescente, ele tem quantos anos? Mais ou menos. Fica centrado aqui na palavra, amém, irmão? Esquece esse negócio de idade. Ela, quando era bem pequenininha, estava passando uma novela, aparentemente bem inocente. Mas teve uma vez que eu passei na sala de casa, eu vi ela lá vidradinha naquela novelinha de criança, tá, irmãos? Eu não me lembro qual era a novela da época, mas era alguma coisa tipo Chiquitita, Chiquitita, não sei, a menina da mochilinha azul. Lembrei agora. Quem assistiu? Hein? A menina da mochilinha azul, não é isso? E era uma novelinha para criança, aparentemente inocente. Mas um dia eu passei assim pela sala, ela estava lá ligadinha, e eu observei que tinha algumas crianças cantando em volta de uma sepultura na novela. As crianças estavam no cemitério e elas estavam cantando em volta da sepultura de mãos dadas. E elas erguiam as mãos uma das outras e diziam assim: venham para fora, espíritos, venham para fora. Era uma invocação, um ritual de invocação. E eles colocaram alguns efeitos visuais, né, simulando espíritos saindo da sepultura e vinham visitando as crianças. Eu falei com ela: não assista mais isso. E ela falou: mas papai, eu não assista mais essa novelinha. Aí algumas vezes, em outras oportunidades, eu chegava em casa e vi ela em outros momentos assistindo a mesma novela. E um dia ela estava no quarto e ela deu um grito. Eu me levantei assustado, entrei no quarto às pressas e ela disse: papai, ali, papai, em cima do guarda-roupa. Eu olhei, não tinha nada, mas ela jurou para mim, tremia e chorava muito, que ela tinha visto uma caveira, um esqueleto humano, e ficava olhando para ela e se movendo em cima do guarda-roupa. Eu chamei e ministrei para ela a respeito da legalidade que ela abriu, apesar dela ser bem pequenininha ainda, mas já entendia, através da desobediência, né? Do peso espiritual que existia naquela novela, do que envolvia aquilo, apesar da aparente inocência. E eu fiz uma oração de joelhos ali ao Senhor, e eu me recordo bem dessa oração. Eu queria partilhar com você sobre o conteúdo dessa oração. Eu falava: Deus, eu não admito e não aceito que esses espíritos imundos malignos entrem na minha casa, nesse quarto, seja lá onde for, porque essa casa foi consagrada ao Senhor, essa família pertence ao Senhor, a minha filha é do Senhor, a minha esposa é do Senhor, a minha vida é do Senhor, o meu lar é do Senhor, o meu relacionamento é do Senhor, minha casa é tua. Então, Senhor, põe esse mal para fora agora, em nome de Jesus. E onde quer que esse demônio esteja nesse momento, eu quero que ele seja punido por sua ousadia. Aí eu, compartilhando isso, outra oportunidade com um pastor amigo meu, ele falou: rapaz, esse demônio chegou no inferno completamente quebrado, ferido, retornou lá completamente machucado, dizendo: rapaz, uma oração me alcançou. Eu já estava longe correndo, mas uma espada me alcançou e me atravessou, porque eu pedi ao Senhor que levantasse um juízo contra aquele demônio, onde quer que ele estivesse. A justiça do Senhor o alcançasse pela ousadia, pela impetulância dele.
Mas o que a gente observa hoje, infelizmente, irmãos, em muitos lares, mesmo cristãos, evangélicos, é uma abertura, uma facilidade para essas entidades malignas, através das suas influências, entrarem e agirem, muitas vezes com conivência nossa, muitas vezes, irmãos, pela nossa falta de postura, atitude, visão espiritual, discernimento, entendimento de que o diabo está entrando e agindo dentro da nossa casa, no nosso relacionamento, na vida dos nossos filhos. E é sobre isso que eu quero partilhar com você aqui nessa manhã, a respeito de tudo aquilo que não deve entrar na nossa casa. Amém? Tudo aquilo que não deve entrar na nossa casa. Abra a tua Bíblia aí em João capítulo 10, versículo 10, um texto muito conhecido, eu sei, de muitos dos irmãos. João 10, 10. Você pode projetar aqui pra gente, abençoado, o texto? É possível? João 10, 10. A gente vê aqui, a gente acompanha aqui na Bíblia. Vamos lá. O ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Jesus diz na sequência: eu vim para que tenham vida e a tenham com a abundância. Bom, a primeira coisa que esse texto revela para nós é a disposição do maligno, a disposição do diabo. Eu costumo até apresentar isso aqui, irmãos, esse texto, como a revelação do ministério tríplice de Satanás: matar, roubar e destruir. É o que ele sabe fazer e é o que ele faz. E nós temos que tomar muito cuidado, que é exatamente o que ele vai fazer dentro das nossas casas e relacionamentos. Se ele tiver uma pequena brecha, fica atento nisso, uma pequena brecha para poder entrar. Um rato não precisa de um buraco necessariamente do tamanho dele para que ele possa entrar. Por uma pequena brecha, desde que o focinho dele entre, ele vai dar um jeito, irmão, de introduzir o resto do corpo dele todinho ali. Aqueles cães vira-latas, não sei se você já reparou, né? Aqueles cães vira-latas. Aquele, irmão, que vai lá, entra no quintal da tua casa e bagunça o seu lixo todinho. Tem uns lá perto de casa lá, que eu já roguei umas 3 pragas neles. Ô cachorro miserável, irmão. Lixo lá separadinho, o dia que o lixeiro vai passar, né, no horário que o lixeiro vai passar, o lixo separadinho, só para eu pôr lá fora. O miserável do cachorro entra às vezes, irmão, no cantinho do muro, entra lá por uma brechinha do portão, entrou e acabou. Bagunça, espalha tudo e vira aquela laúza. Numa mínima oportunidade para poder entrar, ele vai e faz uma desgraça. É por isso que a gente tem que ter uma atenção redobrada com a nossa casa, porque esse rato, ladrão, esse cão louco, é o diabo, que busca oportunidades. Irmãos, quando o povo de Deus estava no Egito, e o pastor Rodrigo por várias vezes aqui hoje, né, durante a ceia, ministrou a respeito, né, da saída do povo da escravidão do Egito, da primeira Páscoa. Quando o povo de Deus estava no Egito, caíram algumas pragas sobre o Egito. E tudo que a gente vai partilhar hoje sobre o que você não deve permitir que entre na tua casa, nós vamos fazer alusão a pragas que ocorreram dentro do Egito. E como essas pragas não entraram na casa do povo de Deus. As pragas aconteceram lá. Interessante que os israelitas estavam no Egito, mas de alguma forma o maligno foi desautorizado a entrar com essas pragas na casa dos israelitas. Irmão, isso é assustador. Você tenta imaginar
uma chuva de fogo, saraiva, vindo do céu, e essa chuva destruindo a lavoura de um camarada. E a única coisa que separava as terras, separava ali a plantação daquele egípcio, era uma cerca que limitava as terras dele, a plantação dele, das terras e da plantação do israelita. E aquela chuva de fogo, aquela saraiva de fogo do céu, ela caía exatamente da cerca para lá. Isso é impressionante, não é, irmãos? É impressionante. Deus demarcando, Deus estabelecendo aqui uma ordem, um perímetro de ação. Deus dizendo para o diabo: é até aqui, a partir daqui não. E tem dois pontos aqui importantes, irmãos, que eu entendo que foram fundamentais para que essas pragas não entrassem na casa dos israelitas. Primeiro, eles estavam no Egito, mas eles não eram do Egito. Repitam comigo: eles estavam lá, mas eles não eram de lá. Isso aqui diz respeito não só a entendimento, mas prática. Tem pessoas que entendem que não são desse mundo, mas se comportam como se fosse. E o que vale no final é o seu comportamento, porque o seu comportamento vai, na verdade, materializar o que você crê. A fé é algo abstrato, não tem forma, não tem cheiro, não tem cor, não pode ser tocada. Você tem que viver a fé. É por isso que Cristo nos ensinou esse fundamento, que se nós tivermos fé, mas não tivermos obras, amém? Amém? Não é assim que o Senhor usou o servo dele para nos ensinar, para nos ministrar? Se nós tivermos fé, mas não tivermos obra, nossa fé não tem valor algum. A sua obra, a sua prática da fé, ou quando você pratica o que crer, você está exercitando a tua fé. Você está trazendo forma à tua fé. Você está tornando a sua fé palpável, visível, real. Existem pessoas que entendem que não são desse mundo, mas elas se comportam como se fossem. E isso testifica exatamente o que você crê de fato. As pragas não vieram sobre aquele povo porque aquele povo entendia que eles não eram do Egito, apesar de estarem no Egito. Então esse aqui pode ser um ponto de partida para nossa reflexão aqui nessa manhã, para que essas pragas, das quais o pastor vai falar que não podem entrar na casa de um cristão, não entrem em minha casa. Eu preciso crer e viver como alguém que entende que não é daqui. Estou aqui nessa terra de passagem, mas eu não sou daqui. Então existem algumas coisas que elas não vão acontecer dentro da minha casa, porque a minha casa não é uma casa de quem é daqui. Amém? Aqueles que são daqui ouvem algumas músicas nas suas casas que são daqui, mas aqueles que não são daqui ouvem músicas da sua terra ou da sua nação. Você está entendendo? Amém? E é um outro estilo de música. Tem um pouco a ver com aquilo que a gente canta aqui. Amém? Apesar de ser algo muito mais profundo, muito mais tremendo, muito mais lindo. Aqueles que estão aqui, mas não são daqui, não assistem coisas que aqueles que são daqui assistem em casa. Eu conheço uma esposa de pastor que durante um bom tempo essa irmã chegava para mim, eu e alguns amigos, irmãos, né, e ela falava assim: olha, gente, ontem eu me acabei de rir. Eu passei mal de tanto que eu ri. Com o que, irmã? Com os quadros do Pânico na TV. E de tanto ela falar, eu pensei: rapaz, eu vou assistir esse programa, eu gosto tanto de humor. E quando eu assisti o programa, irmãos, eu assisti alguns quadros do programa, eu fiquei pensando: calma aí, cara. Eu terminei de assistir um programa de humor, um programa erótico, um programa de humor, de pornografia. Foi uma dúvida tremenda. E depois eu fiquei pensando: como que essa irmã assiste isso? Que espiritualidade, que nível de espiritualidade. Sabe, irmãos, que saúde mental, que pureza mental, que visão de Deus alguém que assiste um programa desse nível tem.
Estar aqui e entender que não é daqui, entender que não faz parte disso aqui. Esse é um passo importante para que o maligno seja desautorizado de introduzir na tua casa algumas coisas dele. Quem está entendendo, diga amém. Outra questão: eles tinham em suas casas uma marca exclusiva. Eles tinham em suas casas a marca do sangue do Cordeiro. O Senhor deu ordem da celebração da primeira Páscoa. E essa ordem da celebração da primeira Páscoa, ela foi muito bem definida, bem dissecada. Eles deveriam, como foi dito aqui já pelo pastor Rodrigo, sacrificar um cordeiro. E após o sacrifício do cordeiro, eles tinham que separar o sangue desse cordeiro. E o sangue do cordeiro tinha que ser aspergido nos umbrais das portas e das janelas das suas casas. As suas casas eram casas marcadas. Tinha uma marca que simbolizava exatamente a marca do Cordeiro. Nós entendemos que é Jesus. Existem casas de cristãos, irmãos, que a gente entra, que infelizmente, os irmãos sabem, falam com pesar, mas você sabe que é uma realidade que a gente tem que admitir. E você conhece muito o ímpio, que você sentiria muito mais paz e tranquilidade se entrasse na casa deles. Você entende o que eu digo? Nossa casa precisa ter uma marca. Sua casa tem que ter uma marca, um diferencial. Tem que ter algo diferente na tua casa. Existem casos determinados cristãos, irmão, que chega na hora do almoço: amigo, come aí, vai, miserável, vai, come logo, vai, aquela coisa toda. O marido, mulher, cadê a comida? Tá lá, tá no fogão, vai lá, pega lá, se serve. Tem mão não? E às vezes você chega na casa de alguém que nem cristão é, que não tem nenhum conhecimento da Bíblia, como nós buscamos ter, e as pessoas oram e agradecem a Deus antes de comer. E as pessoas se abençoam, fazem no momento da refeição um momento sagrado, um momento de dedicação ao Senhor. Eu sei que na correria da semana, do dia a dia é complicado, irmãos, mas nós precisamos buscar diferenciais para a nossa casa, amém? Eu não tenho tempo para ter um momento especial de dedicação na refeição em casa durante a semana, nem de dia nem à noite. Mas todo domingo eu me sento com a família, a televisão é desligada, nosso momento de refeição é um culto. É um culto. Eu oro, minhas filhas oram, minha esposa ora, nós agradecemos, louvamos pela semana, pedimos pela semana que vai se iniciar. E se alguém chegar em casa ali no horário do almoço, vai ter uma boa oportunidade de ser evangelizado. Sua casa tem que ter uma marca. Tua casa tem que ter diferenciais. Amém? São esses diferenciais que impedem o maligno de entrar na tua casa. E existem determinadas, irmãos, sorrateirices, assim por dizer, do diabo, das quais nós precisamos estar bem atentos. Eu quero falar sobre isso aqui com os irmãos, da forma sorrateira com que ele se empenha e sabe, investe para tentar entrar na nossa casa. Nós vamos fazer um paralelo disso com as pragas do Egito. Vamos observar isso aqui com cuidado. Primeira coisa que não pode entrar na tua casa. Entrou na casa dos egípcios, mas não pode entrar na sua casa. Amém? Repita comigo: isso não pode entrar na minha casa. Começo falando aqui com vocês da praga das moscas. Essa é uma das pragas que acometeram os egípcios, registrado lá no capítulo 8, versículo 21 ao 23 de Êxodo. A praga das moscas. E diz a Bíblia que as moscas invadiram todo o Egito, menos a casa dos israelitas. Mosca é um bicho grande? Sim ou não? Não. Mosca é um bicho venenoso? Sim ou não? Não.
Mosca é um bicho agressivo, violento, sim ou não? Não. Mas deita na cama ou no sofá da tua casa para descansar um pouquinho, com apenas 2 moscas sobrevoando ali, pousando em você, passando perto do ouvido. Irmão, é impressionante. Um bicho pequenininho, não venenoso, não violento, não agressivo, mas incomoda, que é uma praga. Tentar dormir, irmãos, com um mosquito sobrevoando a região do teu ouvido, isso é horrível. Misericórdia, você não tem paz, não dá para dormir, não dá para descansar. A gente acaba levantando, pega lá o inseticida, passa em tudo, você fica aborrecido, aquele bicho está te aborrecendo, tirando a tua paz. E quando a gente fala sobre a praga das moscas na casa dos egípcios, porque ela não teve autorização de entrar no lar dos israelitas, nós estamos falando, irmãos, de bichos pequenos, quase imperceptíveis, mas que perturbam, que incomodam e roubam a paz. E infelizmente, irmãos, muitos lares cristãos estão abertos para pragas como essas. Tem muitos lares de gente convertida, gente que está na igreja, gente que está na escola bíblica, gente que está nos cultos da semana, gente que está envolvido com o ministério, que pequenas coisinhas trazem uma perturbação tremenda. Pequenas coisas, não são aquelas coisas que você olha e fala assim: rapaz, mas isso aqui é um gigante que eu tenho que enfrentar dentro da minha casa. Não, são pequenas coisas, mas pequenas coisas que são sequenciais, que parece que quando você termina de enfrentar uma pequena coisa, uma pequena crise, vem outra pequena crise, vem outra pequena crise, e daqui a pouco você está cansado, mas não é pelo tamanho das crises, mas pela sequência das pequenas crises. Alguns estudiosos da Bíblia afirmam que aquela tempestade que acometeu Jesus e os discípulos na travessia ali do mar da Galileia, ela não era uma tempestade de grandes ondas, porque na verdade não era literalmente um mar, mas era um lago, um grande lago, que era apelidado de mar por conta da sua grande extensão. E como um grande lago, ele não poderia produzir ondas características de ondas de um mar. Eram pequenas ondas, mas elas eram violentas e sequenciais. Pá, 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 e não paravam de bater no barco. E os discípulos nunca viram uma sequência tão grande de ondas pequenas. Eles se assustaram com aquilo. Irmãos, às vezes não são grandes problemas ou grandes crises na nossa casa, mas são pequenas coisinhas que não param de acontecer dentro da nossa casa, e elas vão arrancando a nossa força, vão nos fazendo cansar. E eu entendo que você teria muito mais capacidade de do que ficar, quem sabe, 1, 2, 3, 4, 5 anos sem direito a uma férias sequer, com pequenas crises. E vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem. São pequenas coisas, daquelas que você nem percebe. Você já teve aquela discussão com a tua esposa, com o teu marido, que depois você para e pensa assim: o tempo passou já 1 semana, 2, 3 semanas depois daquela discussão, você para assim: mas nós discutimos naquele dia por conta de que mesmo? Já aconteceu isso com você? Eu nem lembro por que a gente discutiu naquele dia. Eu lembro que nós discutimos, ficamos o dia inteiro zangados no culto, mas eu não consigo nem lembrar direito. Sabe por quê? Foram pequenas coisas. Moscas.
Há coisas pequenas perturbando a sua casa. A perturbação tem entrado no teu lar. Rejeite-a. Amém? Rejeite-a. Porque isso não é para a sua casa. Repita, eu estou aqui, mas não sou daqui. A minha casa é uma casa marcada. Isso não é para mim. Você entende, irmão? Você pode repreender isso. Você pode renunciar isso. Você pode rejeitar essas moscas miseráveis da sua casa. Vou falar sobre outra praga. Chuva de pedras. Chuva de pedras. Isso está registrado aqui no capítulo 9, versículo 13 ao 25 de Êxodo. Irmãos, as pedras sempre foram instrumentos de sentença de acusação seguida de confirmação de culpa entre muitos povos da antiguidade. E apedrejar era punir o culpado. Então, quando a gente fala aqui sobre chuvas de pedra acometendo a casa de um cristão, essa praga ganhando espaço dentro do nosso lar, nós estamos falando de acusações, de sentenças, de punições ganhando espaço dentro da nossa casa. Isso aqui tem sido causa de muitas crises, e isso também tem sido causa de muitas separações. Muitas pessoas se divorciam ao redor do mundo por conta disso. Troca de acusações. Mas é por sua causa, é por conta do que você fez, é por conta daquilo. Irmãos, olha só, eu de forma nenhuma eu vou ser parcial aqui. Nunca fui parcial em ministrações que Deus me dá a oportunidade, até por conta do grau de comprometimento meu quando estou sendo instrumento de Deus para ministrar para uma igreja. Mas a verdade seja dita, ninguém tem uma memória punitiva que as mulheres têm. Irmão, a mulher lembra de coisa do arco da velha. É impressionante, é impressionante. Irmã, não chama o seu marido de sonso. Seu sonso, você não lembra, porque a gente não lembra mesmo, irmão. Nossa cabeça, memória é issozinho aqui, ó. A gente não lembra. Eu, pobre, coitado, não é sonso, irmão. Ele tem uma memória de homem. Irmãos, nós não lembramos. Tem coisa que minha esposa às vezes pega e ela lembra, e eu fico pasmo. Meu Deus do céu, o que é isso? Isso é uma revelação que essa mulher teve? Não, é uma lembrança. E algumas mulheres, elas utilizam-se desse recurso poderoso que é a memória feminina da forma errada, na pior hora. Tá tudo bem, ela tá de boa com o marido e tal, né? Marido já, vamos passear, meu bem, vamos, amor. Vamos pro shopping, meu bem. Ah, amor, vamos. Vamos fazer compra, só se for agora. Vamos na praia, vamos, amor, vamos, amor. Vamos para um jantar romântico, vamos, meu amor. Mas no momento, irmãos, que ocorre uma confusão, um desentendimento, que entra lá aquela mosquinha, a irmã chega para o marido e fala assim: olha aqui, você está pensando que eu me esqueci naquela noite aquela noite do dia 18 de fevereiro de 1985? Você acha que eu me esqueci? Depois do almoço, exatamente 1h da tarde, 40 minutos e 27 segundos, o camarada já está lá. Ele já está lá. Ele nem sabe do que se trata. Ele não lembra mais, pobre coitado. Mas a mulher tem uma memória. Você falou desse mesmo jeito comigo, dessa mesma forma que você está falando agora. Ela não esquece. Impressionante, né? A mulher tem essa facilidade. A mulher tem uma memória. E aí, numa hora dessa,
vem as pedradas. Eu não me esqueci. Você é o culpado de muita coisa que está acontecendo com a gente. E você isso e aquilo. Aí o marido, por sua vez, que recebeu as pedradas, pega as pedrinhas, escolhe todas as pedrinhas e lança contra ela também. Mas eu também tenho muita coisa contra você, porque você também é uma mulher negligente nessa área, e naquela outra e tal. E aí o casal começa a trocar pedradas, irmãos. E as pedras entram no lar. As pedras da punição, as pedras da acusação, as pedras da agressão. E essa praga ganha espaço dentro de um lar cristão. Quem está entendendo isso claramente? Nossa casa não é um lugar de acusação. Sua casa não é um lugar de acusação. A sua casa é um lugar onde deve reinar o perdão. Se Jesus está na tua casa, Jesus nunca foi caracterizado pela acusação, mas sim pelo perdão. Essa é uma das grandes qualidades do Senhor apresentadas a nós, o perdão. Amém, amém, amém. Meu bem, você fez isso comigo no dia 18 de fevereiro de 1985, 1h da tarde, depois do almoço. Nós almoçamos frango assado desse dia. Mas Deus ministrou meu coração que eu devo te perdoar por causa disso. Até hoje eu estava guardando isso aqui, mas Deus ministrou para mim: eu tenho que liberar você disso, eu tenho que te perdoar. Você é meu marido, a gente não pode caminhar com isso não. Nós temos que nos entender, nós temos que resolver isso. Amém, igreja? Não deixe a praga das pedras ganhar espaço na sua casa. Elas podem até entrar na casa dos egípcios, mas você não é egípcio. Sua nação não é essa, você não é daqui. Na tua casa tem que ser diferente. Quantos podem dizer um amém bem forte? Amém. Se a acusação tem entrado na sua casa, rejeite-a. Rejeite-a. Uma outra praga que eu quero mencionar aqui, que também castigou os egípcios, mas não pode entrar na nossa casa, foi a morte do gado, a perda do gado. E a perda do gado, que está registrado no capítulo 9, versículo 3 e 7 do livro de Êxodo, diz respeito, irmãos, à pobreza, à miséria e à crise. Porque o gado representava uma fonte econômica, representava um negócio ativo naquela cultura. Os egípcios tinham gado para se manter. Os egípcios tinham gado para manter sua casa. Os egípcios tinham gado, irmãos, para poder suprir as necessidades financeiras e econômicas das suas casas. Do gado eles extraíam leite, do gado eles tiravam a carne. O gado multiplicava e através da multiplicação do gado a prosperidade entrava naquela casa. Mas de repente, irmãos, todo o gado de todo o egípcio morreu. Houve uma mortandade no gado dos egípcios. Interessante que estavam ali os israelitas próximos deles, e alguns israelitas também criavam gado, apesar de serem um povo escravizado, mas o gado deles não morreu. O gado deles não morreu. O que o Senhor está falando para nós através dessa revelação, irmãos? É que a crise financeira pode varrer toda a Europa. A crise financeira pode vir com uma repercussão ou um efeito até aqui na nossa economia do Brasil. Que a crise financeira pode ser uma realidade do vizinho que mora do lado da tua casa. Mas você, que é um servo de Deus e que é fiel ao Senhor, você que não tem uma mente aqui nessa terra, nos tesouros desse mundo, porque você não está preso a isso, porque você não é daqui, e por conta disso você é ofertante fiel, você é dizimista fiel, e é bom administrador das suas finanças.
essa crise não pode atingir você. E a Bíblia nos mostra isso claramente. Os egípcios entraram no colapso financeiro. Os pecuaristas quebraram sequencialmente, todos eles perderam seu gado. Mas os israelitas tiveram seu gado, sua fonte econômica, preservada e protegida pelo Senhor. Porque eles estavam ali, mas não eram dali. E essa praga estava desautorizada a cometê-los. Amém, igreja? Meu Deus! Irmãos, eu quero aqui destacar alguns pontos importantes. Eu falei aqui a respeito de dízimo, de oferta e de administração. Preste muita atenção nessas três coisas, tá? Tem gente que muitas vezes dizima, mas não oferta. Existem bênçãos que são prometidas especificamente para dizimistas, e outras bênçãos que dizem respeito aos ofertantes. E se você então quer ter tua vida financeira completamente cercada, coberta pela bênção de Deus, seja dizimista e ofertante. Mas se você for dizimista e ofertante, mas não for um bom administrador, vai dar no mesmo de você ser bom administrador e não ser nem dizimista nem ofertante. Existem pessoas que dizem assim: mas como é que pode? Eu dizimo, eu oferto, mas eu não saio do vermelho. Dizimar e ofertar é um princípio, amém, irmãos? Mas não esbanjar, não gastar com coisas indevidas, ter uma organização financeira é um outro princípio também. E Jesus nos ensinou isso de forma sutil, mas profunda, em vários momentos da Bíblia. Vou citar só um para vocês. Uma porção de gente com fome. Imagina, poucos pães e poucos peixes para alimentar aquela multidão de pessoas. Jesus olha, pergunta para os discípulos: e aí? Os discípulos dizem: o supermercado está longe daqui, Jesus. Isso aqui é uma região de deserto, não tem como alimentar esse povo. Manda eles voltarem para as casas deles. Jesus: não, organiza a fila, vamos distribuir pães e peixes para eles. Distribuem. A Bíblia diz que toda aquela multidão come. Ocorre um milagre tremendo ali, multiplicação dos pães e dos peixes. Amém. Todo mundo com a barriguinha cheia. Só que a palavra de Deus registra que sobraram. Sobraram. Jesus, o que faremos da sobra? Ah, sei lá, deixa aí. O povo já está tudo satisfeito. Todo mundo já encheu a barriguinha. Deixa aí, é mais trabalho para a gente. Vamos para casa. Vamos continuar a caminhada. Juntem todas as sobras. Guardem todas as sobras. Amém. 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 Meu Deus. Mulher, o que é isso aqui, mulher, na geladeira? Tem uns bichos andando aqui. Ah, é o feijão que eu deixei aí. Tá quanto tempo aqui, mulher? 2 meses, eu esqueci dele. Ajude o seu marido a administrar, amém? Ajude o seu marido. Bem, olha, eu estou organizando uma festa para nós, tá? É mesmo, amor? Aonde? Vai ser lá em Orlando. Vamos curtir, passar de avião, carro alugado, alugando limusine, mulher. Tá tudo no esquema. Preste atenção. Arruma a mala. Quando quer, amor? Agora. Vamos passear, vamos na Disney, vamos para as praias de Miami. Mulher, é nós. Mas bem, nós estamos com a conta de luz para pagar. Nós estamos com uma conta com cheque que vai vencer. O cartão de crédito tá meio esquisito. Não dá para a gente ir. Tem mulheres que às vezes têm dificuldade para administrar, e tem homens que às vezes eles são os problemáticos na administração. Então compete o marido ou a esposa ajudarem-se um ao outro. Amém?
Tem marido que é viajante, a mulher tem que trazer ele para a realidade. Não, nós não vamos para jantar nenhum não. Mas meu amor, eu queria fazer uma coisa bacana. Não vamos, porque nós temos compromisso para pagar. Nós estamos no mundo real, meu filho. Acorda. Papai e mamãe estão pagando sua dívida, mas não, sou eu e você. Amém? Isso é administração, irmãos. Porque se você não tiver cuidado de ser dizimista e ofertante fiel, se você não tiver cuidado de ser administrador organizado, a praga do gado vai entrar na tua casa. E você vai viver o período, usando a linguagem, das vacas magras. Irmãos, interessante é que um instituto lá na Austrália fez uma pesquisa recente e eles concluíram que no mundo 16%, isso é muita coisa, 16% dos divórcios acontece por razões de questões financeiras, ligados a desequilíbrios, a crises financeiras. Então não pensa que a falta de dinheiro é coisa simples não, porque através da crise financeira Satanás entra no relacionamento, cria uma confusão, cria uma insegurança, cria uma baixa estima no homem, cria uma insegurança na mulher, cria um ambiente de acusação, as pedradas entram também, as moscas começam a entrar também, o gado morre, e daqui a pouco, irmão, o sangue de Cristo tem poder. A gente vai estar vendo mais uma história de divórcio. Se a praga do gado tem entrado na sua casa, a praga da pobreza, rejeite-a em nome de Jesus. Amém? Quase concluindo, irmãos, penúltima praga que eu vou partilhar com vocês: a praga da morte. Você vai entender daqui a pouco porque eu inverti a história, porque essa teoricamente seria a última, né? Cronologicamente seria a última. Sabe, os primogênitos de todo o Egito morreram em uma noite. A Bíblia diz que o Senhor liberou no capítulo 11, versículo 4 ao 7 de Êxodo, o Senhor liberou o anjo da morte, que passou por toda a extensão do Egito, e todos os primogênitos, todos os primeiros filhos de gente, de passarinho, de ovelha, de todo tipo de espécie, todos os primeiros filhos morreram em uma noite só. Uma noite de desgraça naquela terra, uma noite de gritos de horror, uma noite de assombro, uma noite de visitação de um anjo da morte, de um demônio ceifador, irmãos, em toda aquela região do Egito. Mas o impressionante, os israelitas tiveram as suas casas, seus filhos, seus primogênitos preservados pelo Senhor. Nenhum deles foi tocado. Nenhum deles foi tocado. Naquela noite houve luto em todas as casas do Egito, mas a casa do povo de Deus não morreu, porque nenhum deles, porque havia ali uma marca, havia ali um selo. Nós lemos o texto de João 10:10, logo no início dessa ministração, que o diabo veio para matar, para roubar, para destruir, mas Cristo veio para dar vida. Não deixe e não aceite a ideia da morte entrar dentro da tua casa. E quando a gente está falando de morte aqui, olhe bem para mim, irmãos, nós estamos falando de mortes emocionais, porque esse tipo de morte que tem visitado muitas famílias hoje em dia. A morte física é uma realidade que a gente tem que lidar com ela, a gente tem que enfrentar isso, não tem jeito, faz parte. A perda de um ente querido, de alguém. Mas eu estou falando de morte emocional, aquelas coisas que a gente pode evitar e aquelas que nós não precisamos admitir ou aceitar. Gente morta, andando, viva, respirando, trabalhando dentro de casa. Gente que não tem mais vontade de sonhar, gente que não tem mais vontade de viver, gente que não tem mais vontade de respirar, gente que não tem mais vontade de caminhar, gente que emocionalmente já morreu, gente que emocionalmente já foi sepultado, gente que sofreu uma desilusão, gente que sofreu uma traição, gente que sofreu uma perda, e através seja lá do que for, de qual motivação Satanás está usando,
Sabe, você morreu emocionalmente. E quando a gente morre emocionalmente, irmãos, isso é assustador. Existem pessoas que morrem emocionalmente, pela sua morte emocional, elas matam outras pessoas. Fulano me feriu, fulano morreu para mim. A ferida foi mortal e ela matou uma outra. Relacionamentos mortos. Eu conheci um casal e o marido era um pastor. A esposa era uma mulher dedicada à obra da igreja. Os dois criaram os filhos sem se falarem. Eles não se falavam. Eu achava estranho, porque às vezes eu ia na casa desse amigo meu, entrava lá, eu percebia que eles não dialogavam em momento nenhum. E eles davam sempre respostas breves um para o outro. Oi, sim, não, sim, é, não, tá. E depois ele me disse, me confidenciou: olha, pastor, meus pais não se falam já há muitos anos. Há muitos anos. Eles viraram inimigos. Houve uma traição por parte dela. Ele nunca perdoou. Não resolveram. E ficaram dentro de casa assim. Houve uma morte emocional. Houve uma morte da relação. A morte entrou para casa e a morte ficou na casa. A morte visitou aquela família. Ambos morreram nessa condição. Terrível. Se a morte está visitando sua casa, se você está percebendo que o teu relacionamento está morrendo, se você está percebendo que o teu amor está morrendo, se você está percebendo que emocionalmente você está morrendo, se você está percebendo que o inimigo está reivindicando espaço no teu lar, irmão, para lançar, sabe, uma seta mortal, maligna no teu relacionamento. Filho, se você está percebendo que você está se distanciando cada vez mais dos seus pais e parece que seus pais estão morrendo para você. Pai, se você percebe que os teus filhos, seu filho que você tanto amou, parece que ele está se distanciando, sabe, e que a relação de vocês está morrendo, está havendo um corte, está havendo, sabe, um afastamento, está havendo um bloqueio. Em nome de Jesus, não aceite que a morte entre na tua casa. Não aceite a morte como uma realidade da tua relação. E se algo te afetou, se algo te feriu ao ponto de te matar emocionalmente, e você perdeu todo o estímulo para sonhar, para acreditar na tua família, na tua casa, no teu lar, nos seus sonhos, nos seus projetos, irmão, em nome de Jesus, repreenda esse espírito de morte. Rejeite esse mal na tua casa. E seu Deus, diferente do diabo que veio para trazer morte, ainda em João 10:10, ele veio para trazer vida, e vida abundante para você. Amém? Vida e vida abundante. Pastor, o que eu preciso então para que esses quadros mudem? Você precisa crer em Jesus. Uma vez um homem chamado Jairo, ele chamou Jesus para poder orar pela filha dele. Está registrado lá em Marcos capítulo 5, versículo 35 em diante. E Jesus foi para a casa do Jairo para poder orar. Mas quando Jesus chegou lá, ele encontrou várias pessoas que estavam incrédulas. A filha do Jairo havia falecido durante o percurso, o caminho de Jesus para lá. E Jesus fez questão que todas as pessoas incrédulas saíssem da casa. Escute, olhe bem para mim. Os incrédulos foram convidados por Jesus a saírem da casa, porque Jesus queria fazer um milagre de ressurreição naquela casa. E Jesus tem essa exigência. Ele só faz milagres onde as pessoas creem nos milagres dele. Um dia Jesus chegou numa cidade, as pessoas não criam. Ele disse: aqui eu não vou fazer nada, vou deixar com vocês só o sinal de Jonas. E foi embora. Você precisa crer que Jesus pode trazer ressurreição para a tua casa. Você precisa crer que Jesus pode trazer ressurreição para o seu relacionamento.
Você precisa crer que o que está morto pode reviver. Você precisa acreditar nisso. Mas você não pode aceitar a praga da morte se instalando dentro da tua casa. Amém, igreja? Rejeite-a em nome de Jesus. Agora, propositalmente, eu coloquei essa praga aqui, ou essa última praga, numa ordem aqui invertida, não numa ordem sequencial bíblica. Eu queria falar por último sobre a praga das trevas, que está registrado em capítulo 10, versículo 21 de Êxodo 10, 21 ao 23. Irmãos, aconteceu uma coisa assustadora no Egito, quando essa praga das trevas tomou conta do Egito, porque as pessoas não conseguiam, os egípcios não conseguiam em suas casas. Irmão, tenta imaginar isso. Você dentro de casa, acende uma vela, acende um lampião ou uma lamparina. Dentro da tua casa você acende uma fogueira, você acende uma tocha e você continua sem enxergar nada. Uma escuridão sobrenatural, uma escuridão assustadora, uma escuridão de níveis espirituais tomou conta da casa dos egípcios. E os egípcios, irmãos, não conseguiam enxergar nada. Eles não conseguiam enxergar luz alguma, a não ser aquela que iluminava a casa dos israelitas. Os israelitas dentro de casa. Tenta imaginar a cena. Os egípcios, gente, mas não pode, acende essa luz. Liga aí, menino, você não ligou a luz. Irmãos, a Bíblia diz que era uma escuridão tão grande que eles não conseguiam enxergar nada, um palmo além do seu nariz. Eles não conseguiam enxergar nada. Não conseguiam enxergar sua própria mão à frente do seu rosto. Eles andavam tentando, sabe, apalpando as coisas. E os israelitas dentro de casa, assistindo televisão. A gente está vendo a confusão lá fora, vocês estão ouvindo barulho? Eu não sei. Eu acho que os egípcios estão em trevas. Ainda bem que nós não somos daqui. Ainda bem que nós estamos aqui no Egito, mas não somos daqui. A casa dos israelitas estava iluminada, enquanto a casa dos egípcios estava em trevas. E quando a gente fala sobre esse nível de trevas, a gente, claro, está falando de trevas espirituais. Isso diz respeito à incapacidade ou à falta de capacidade para discernir as coisas espirituais. Irmãos, o ímpio não consegue enxergar um palmo além do seu nariz. O ímpio não consegue discernir ou ter visão de coisas espirituais. O ímpio às vezes está com uma entidade maligna trabalhando na casa dele, com total acesso dentro do lar dele, mas ele não consegue discernir o que está acontecendo. Tenta imaginar, irmãos, esse livramento que Deus deu para minha filha, porque o Senhor me despertou e o Senhor testificou no espírito dela. Tenta imaginar, irmãos, se ali não fosse a casa de um cristão, fosse a casa de um ímpio. Pai, corre aqui para o quarto. O que foi, minha filha? Eu vi uma caveira ali em cima do guarda-roupa. Ah, para de bobeira. Que caveira? Eu não estou vendo nada. Pai, tá ali sim. Ah, deve ser uma fantasia minha de carnaval que eu guardei aí. O ímpio não tem discernimento, não tem visão das coisas espirituais. É por isso que o demônio entra no lar de um ímpio, ele começa a fazer uma bagunça tremenda,
Espíritos malignos começam a atuar na vida de filhos de um ímpio. Espíritos malignos começam a atuar na vida de esposa. Espíritos malignos começam a atuar na vida do marido. Sabe, irmão, muitas vezes existe uma influência já maligna, terrível, de espírito de prostituição, de pombagira na vida daquele homem. Mas a mulher não tem um discernimento, ela não tem um entendimento para orar pelo marido. A mulher perde o marido fácil para aqueles espíritos, porque ela não tem entendimento, ela não tem compreensão das coisas espirituais. O ímpio, as coisas estão diante dos olhos dele, mas ele não enxerga, porque está em trevas. Mas como que nós vamos proceder da mesma forma, se nós somos do Senhor? Como que a ignorância espiritual ela vai tomar conta da tua casa, se você não é daqui, se você é do Senhor? Como que a ignorância espiritual, a falta de visão espiritual, ela vai ganhar espaço no seu lar, no seu relacionamento, se você é de Deus? A escuridão não deveria ter lugar na tua casa. Eu estou brigando com meu marido toda semana. Toda semana tem um quebra-pau meu com meu marido. Não sei o que está vendo. Eu não sei como é que você não sabe o que está vendo. Tem um espírito de confusão entrando na área, irmã. Já passou da hora de você repreender isso. Já passou da hora de você discernir. Calma aí, está errado esse negócio. Eu sou uma serva de Deus, mesmo que ele não seja. Eu sou um servo de Deus, mesmo que ela não seja. E eu estou percebendo uma coisa estranha. Tem um espírito de confusão na minha casa, mas eu não vou aceitar isso, porque o Senhor já me fez enxergar esse demônio. Eu vou repreendê-lo da minha casa, em nome de Jesus. Meu filho está estranho. Meu filho entra em casa correndo, meu filho vai para o quarto, meu filho sai de casa correndo, meu filho vai para a rua, meu filho não conversa mais com a gente, meu filho não quer mais ir para a igreja, o meu filho não quer mais se envolver com as coisas do Senhor, o meu filho não quer estar mais na reunião dos jovens, o meu filho não quer mais ler a Bíblia. Tem alguma coisa estranha acontecendo com meu filho? Eu não sei, mas eu percebo que isso não é normal. O Senhor já está me trazendo um despertamento, uma visão de que eu estou perdendo o meu filho. Eu estou começando a perceber isso. Eu estou começando a enxergar isso. Eu vou guerrear pelo meu filho. Eu vou começar a lutar pelo meu filho. Eu vou dobrar os meus joelhos. Eu vou repreender esse espírito que está querendo roubar o meu filho do Senhor. Eu vou sentar com meu filho. Eu vou ministrar para ele, porque Deus está me dando uma visão a respeito do quadro do meu filho. Amém. Amém. O Senhor faz isso. Quantos creem que Deus é capaz de fazê-lo? Não há necessidade de você estar na sua casa sem enxergar o que está acontecendo. Não há necessidade de você estar na sua casa sem discernir o que está acontecendo. Porque se você é do Senhor, a escuridão ou a cegueira não pode ganhar espaço na sua casa. De tudo que nós ouvimos, eu deixei esse último ponto para ser tratado agora, encerrando essa ministração, para poder falar a respeito da solução para todas essas coisas. A Bíblia diz que uma determinada mulher, numa das parábolas contadas por Jesus, ela perdeu uma moeda preciosa dentro da casa dela, uma dracma. E diz a palavra de Deus que essa mulher tomou algumas iniciativas para tentar achar aquela moeda. Ela não abriu mão de procurar por aquela moeda. Às vezes é dentro da nossa casa que a gente perde as coisas mais preciosas para nós. Mas a gente tem que acreditar que é possível o reencontro. Amém, igreja? E diz a Bíblia que a primeira iniciativa daquela mulher foi acender a luz. Ela acendeu a luz da casa. Para tudo isso que nós partilhamos aqui, você precisa fundamentalmente ter visão. Porque se você não tiver visão, o pastor falou uma porção de coisa lá, blá, 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 blá. O pastor falou muita coisa importante para o irmão que está sentado do meu lado. Mas se você tiver visão, você vai entender que essa palavra é para nós, é para você. E para que você tenha visão,
A primeira coisa que você tem que fazer, irmão, é convidar Jesus a entrar na tua casa. Jesus se apresentou a nós como a luz. Amém? Jesus é a luz. Convidar Jesus para entrar no teu lar. Se existem algumas pessoas aqui entre nós, estão aqui nesse culto, estão sentados aí, foram ministrados por essa palavra, para a família, mas nunca tiveram uma experiência de dizer: Jesus, entra na minha casa, Jesus, toma conta da minha família, Jesus, entra no meu lar. Eu quero propor isso a você hoje. Eu quero deixar claro para você que Jesus vai entrar na tua casa através de você. Você é o instrumento dele, e através da tua vida ele vai iluminar a tua casa. E essa é a primeira iniciativa tua para que o teu quadro mude. Seja lá qual for a praga ou as pragas que estejam na tua casa: moscas, pedras, morte do gado, trevas. Escute-me bem, ele tem poder para mudar o quadro, se você permitir que ele entre. Aceite a marca dele na sua casa. Irmãos, diz aqui a Bíblia que aquele povo marcou suas casas com o sangue do Cordeiro. Eles aceitaram a orientação de Deus de marcar suas casas com o sangue do Cordeiro. Olhe para mim com atenção. Tenta imaginar você passando, sabe, com uma brocha, um sangue de cordeiro do lado de fora da porta da tua casa. Tenta imaginar a reação de algum vizinho que estivesse passando lá na hora. Que cara louco, que bicho doido, ele matou um cordeiro, pegando o sangue do cordeiro, marcando a casa dele. Será que isso é falta de dinheiro para comprar uma tinta? Pode ser que algumas pessoas julguem ser loucura o que Deus está te incentivando a fazer aqui nessa manhã. Pode ser que algumas pessoas traduzam como doideira sua. Rapaz, você foi na igreja e te deixaram doido lá? Você voltou, virou crente? Que negócio maluco é esse, rapaz? E como que vai ficar o nosso pagodinho? Como vai ficar a cervejinha? Como é que vai ficar, rapaz, aquele pagode no fim de semana? Você foi lá e voltou crente, que negócio doido é esse? Pode ser que essa pessoa não entenda a sua justificativa, mas creia, você vai ter uma só, mas é suficiente, amém? Olha, eu entendi que eu devo proteger minha casa de todas as pragas que podem entrar e destruir minha família. E por amor à minha família, eu abri meu coração e abri a porta da minha casa para Jesus. A minha casa agora tem um dono, ela tem uma marca, é a marca do Cordeiro. Eu e a minha família estamos aqui, mas não somos mais daqui. A luz entrou na minha casa hoje pela manhã, numa escola bíblica, numa reunião que eu acabei entrando, sabe? A luz entrou na minha casa. Eu busquei salvação para minha família. Eu busquei a preservação do meu lar. Eu busquei a marca do Cordeiro para mim. Porque eu aprendi e entendi. E agora eu consigo enxergar que tem muita praga maligna rondando a minha casa. E eu não posso abrir as portas para que esse lixo entre. Agora, se você já é do Senhor, eu tenho um apelo para fazer para você também. Você é de Deus. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você nasceu do Senhor. Só que você se comporta como se fosse daqui. Você age como se você fosse daqui. Suas atitudes, elas são inspiradas em atitudes de pessoas que são daqui. Mas hoje o Senhor está te despertando a mudar a sua forma de agir e de pensar, e entender que você não é cidadão dessa terra, que você tem uma nação, você tem um reino, e você tem que se comportar aqui como um estrangeiro. Você está numa terra estranha, e você está representando o teu reino aqui. Você é um embaixador do teu reino aqui nessa terra.
E tem determinadas coisas que você não pode aceitar para a tua vida, nem para a tua casa. Tem determinadas coisas, costumes daqui, culturas daqui, que não podem ser assimiladas por você. E você começou a entender agora que muitas dessas pragas entraram na tua casa porque você não estava vivendo uma vida que testificasse a sua cidadania celestial. Mas o Senhor te ministrou, e hoje, nessa manhã, é manhã de conserto para você também. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus, todos os irmãos. Feche seus olhos. Eu quero te dar alguns segundos para que você pense em tudo que você ouviu. Sem comentários meus, sem palavras. Você fazendo uma introspecção da tua vida, da tua casa, da tua família. Por todas as pragas malignas que entraram na nossa casa por displicência nossa, falta de vigilância, falta de visão, falta de cuidado, falta de Jesus, falta de luz, falta de Cordeiro vivo. Nós te pedimos perdão. Suscita em nós arrependimento sincero e genuíno por nossa falha, como guardiões da nossa casa no Senhor. E nos ajude para que nessa hora possamos aproveitar bem a oportunidade que o Senhor nos dá mediante a revelação da Tua Palavra, de nos posicionarmos aqui diante do Senhor. Eu já profetizo essa como uma manhã de conserto, uma manhã de cura dos lares, uma manhã em que as pragas serão expelidas definitivamente em um nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o teu Espírito já está encorajando os teus filhos a se posicionarem como devem, de modo a permitir a ação do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus ministrou seu coração que hoje deve ser a noite da tua entrega. Você deve, ou essa manhã, a manhã da tua entrega, a manhã de você abrir a porta da tua casa para Jesus entrar. Deus está falando com você, e você vai fazer isso através da tua vida. Você deseja fazer isso aqui nessa manhã? Eu quero que você sinalize onde você estiver. Eu vou orar por tua vida. Levanta uma das suas mãos. Pastor, eu quero. Jesus te abençoe, te abençoe. Eu quero que Jesus entre na minha casa através da minha vida. Eu estou hoje entregando a minha vida a Jesus, entregando meu lar a Jesus. Jesus te abençoe. Quantos mais? Jesus te abençoe.
Eu estou entregando o meu lar nas mãos de Jesus. Eu estou entregando o meu coração nas mãos de Jesus. Amém. Jesus te abençoe. Agora eu quero orar. Te abençoe também. Quero orar também por aqueles. Te abençoe, amado. Jesus te abençoe. Eu quero orar agora por aqueles que já entregaram seus lares nas mãos do Senhor. Já são do Senhor, mas tiveram certos descuidos e passaram a agir como se fossem daqui. E as pragas entraram. Vamos consertar agora para que essas pragas não entrem mais. Como você já é daqui, já é de casa, eu quero te convidar a você vir à frente. Venha aqui à frente. Pastor, eu preciso hoje fechar as portas que eu abri. Eu preciso mudar meu comportamento. Não quero agir como se fosse daqui. Você que levantou a mão, venha junto com eles. Aproveita, venha junto. Eu não sou daqui, mas preciso ter uma atitude que testifique isso. E agora com atitude bem prática, venha aqui mais para o meio aqui, irmãos, para liberar o corredor. Isso. Eu quero mudar minha forma de agir. Eu quero mudar minha forma de proceder. Eu entendo que não sou daqui e não vou agir como alguém que é daqui. Não vou agir como alguém que pertence a essa terra, não sendo eu dessa terra. Não vou absorver as culturas dessa terra. Romanos 12. Não irei me conformar com este mundo. Não irei assumir ou admitir o formato, a cultura dessa terra. Porque eu tenho outra cultura. Eu tenho outra terra. Eu pertenço a outro mundo. E eu quero que o diabo saiba disso, para que ele entenda que não tem autorização para entrar com pragas na minha casa. Aleluias. Aleluias. O Senhor está aqui, irmãos. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Com toda a convicção, todo o meu entendimento, toda a minha capacidade de discernir a presença dele, eu afirmo para vocês: o Senhor está aqui agora. E o Senhor veio ao seu encontro. Ele veio por você. Não veio por mim. Não veio pelo pastor Maurício. Ele veio por você. Ele veio em resposta à tua fé, à tua posição, à tua atitude. O Senhor está alegre pela oportunidade que você está dando a Ele de mudar a tua casa, de entrar na tua casa. Vai abrindo o teu coração e falando com o Senhor. Vai falando com Ele. Vai falando do seu arrependimento. Vai falando da tua posição aqui nessa manhã. Vai falando com Ele da importância que esse momento tem para você. Vai falando para Ele o quanto a sua família significa para você. Vai abrindo seu coração e falando para o Senhor: Jesus, eu creio na mudança, eu creio na ressurreição. Jesus, eu creio na expulsão das moscas. Jesus, sim, eu creio, Senhor, na preservação do meu gado. Sim, Senhor, eu creio na minha prosperidade. Sim, Senhor, eu creio, eu creio, eu creio. Fale com Ele. Fale a respeito da tua fé. Fale com Ele a respeito da sua entrega. Fala com Ele a respeito do teu posicionamento como servo nessa noite, ou nessa manhã. Abre o seu coração. Nós podemos levantar um clamor mais forte ao Senhor aqui. Sim, ainda mais forte, mais intenso, mais intenso, mais intenso. Invoque o Senhor. Invoque o Senhor. Invoque Ele sobre sua vida, consequentemente através de você sobre sua casa. Invocar é chamar para perto. É chamar para perto. Vem, Senhor. Vem, Jesus. Vem, amigo Espírito Santo. Vem, Senhor. Vem, Senhor.
Traz tua luz, traz teu brilho, traz tua marca. Põe tua marca em nós, Senhor, em nome de Jesus. Põe tua marca em nós, Senhor. Põe tua marca em nossos lares. Põe tua marca em nossas vidas. Põe tua marca em nossos relacionamentos. Põe tua marca em nossos filhos. Põe tua marca, Senhor. Vem, Jesus, com tua luz. Ilumina, Senhor. Dá-nos visão espiritual, contemplação dos fatos que ocorrem em nossa casa. Nos encha de autoridade para repreender o mal. Erga suas mãos profeticamente agora na direção da sua casa. Erga suas mãos e ore comigo. Repita essas palavras. Eu ordeno, em o nome do Senhor Jesus Cristo, munido da autoridade, está no nome que está sobre todo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, pragas malignas, pragas egípcias, demônios que agem na casa dos não crentes, eu os repreendo da minha casa, do meu lar, da minha família, e os ordeno em nome do Senhor Jesus. Saiam! Saiam! Má sorte, saiam! Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Mantenha suas mãos erguidas ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ministro a marca de Cristo sobre você, sobre o seu lar, sobre sua família. Os demônios vão passar em frente, mas eles saberão que não podem entrar mais em sua casa.